Então, assim, eu sempre fui anti-governo, sempre fui anti-bolsonarista. Hoje saiu uma nota na revista Fórum e falou atual eleitora do Lula. Eu não sou atual eleitora do Lula. Eu voto no Lula desde os 16 anos, sabe? Eu cresci com consciência de classe, sabendo de injustiças sociais, de desigualdades, só que eu vivi um casamento, um relacionamento aqui abusivo, mas tive a má sorte na vida de ter sido casada com quem fui, mas ainda fui acompanhando para Manaus para tentar salvar alguma coisa, porque nós temos uma filha, mas naquele momento eu tinha que gritar, só que eu gritei sozinha, eu gritei tentando que fosse silenciado o tempo todo. Você não fala isso, você vai se prejudicar, sofrendo represálias o tempo todo. Quando eu resolvi falar, e de uma forma muito direta, que eu procurei realmente uma pessoa que não foi da CPI para falar tudo que eu expus ali, eu fui silenciada novamente, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque a palavra da mulher, a gente tem um estigma que acompanha a gente, que nós somos as loucas, a ex-louca, entendeu? E eu não era a ex-louca. Eu ainda nem era ex, mas eu já era louca. Claro, se eu sou, como assim, uma mulher de general, ela é de esquerda? Isso aí parece, assim, uma dicotomia, sabe? Assim, como que ela acredita e convive com uma pessoa que é fascista? Existiu, eis-me aqui. Mas aconteceu. Eu sempre votei no Freixo, sempre votei. Minha candidata a vereadora morreu estupidamente, que foi a Marielle. Então eu tenho a placa da Marielle em casa. Até o governo Bolsonaro chegar, isso era respeitado. Respeitado. Eu não era hostilizada no meio, mas eu passei a ser hostilizada no meio por conta dos meus posicionamentos. Entendeu? Então, ali, eu nada mais fiz do que relatar o que eu vi. E por ser da área de saúde e ter cursos de pós, sabendo do que era malária, do que era cloroquina, que é um antiparasitário, é um imunomodelador, que é para um grupo de pessoas pequenas. Para que usar a cloroquina como antiviral? Se antiviral, para ela se transformar em antiviral, ela precisava de doses letais, não hepatotóxicas, letais, porque tudo que eu fiz nessa pandemia foi mergulhar em estudos científicos. Eu sabia que a cloroquina não dava certo desde o início, e eu falava isso para ele ria da minha cara e dizia que eles iam mudar a bula da cloroquina. Então eu já não fui benquista logo na primeira festa que ele fez, logo que eu cheguei em Manaus, que ele foi lá com a equipe do Ministério, com a equipe do gabinete paralelo, que eu não sabia quem eram aquelas pessoas, e nem sabia que elas iam fazer parte de gabinete paralelo. Mas eu conheci naquela reunião Nise Yamaguchi, Cascavel, todo mundo estava lá. Sem mais. Essa história ela contou em primeira mão para mim, tá, gente? Ela tá falando no vídeo agora, anos depois. Como ela falou, não é propriamente uma novidade o que ela disse na live do My News ontem. Máscara, tava todo mundo comemorando. E não durou mais 3 meses, meu casamento acabou, claro, né? E assim, acho Deixa que eu tô falando sozinha. Posso te fazer uma... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Não entendo que a gente não quer te interromper. Da dinâmica do vídeo. Não tá travando, a gente está te ouvindo super, eu só não queria, acho que ninguém queria te interromper de laboratório ter essa chance para te um ouvir. termo que nem no esquema vacinal existe mais, que é a imunidade de rebanho, entendeu? Eles davam o kit Covid para todo mundo que adoecia com febre. Era o kit Covid, era a ivermectina, que é o antiparasitário, cloroquina, e Manaus, como é muito isolada logisticamente, é uma cidade de lonjuras, as pessoas não sabem muito bem o que acontece no sul e sudeste. Eu saí de Manaus, eu tinha 20 anos, então tem um pouquinho de tempo que eu saí de Manaus. Então, assim, eu voltei para lá nesse período de pandemia, que foi complicadíssimo, que eu acabei ficando lá sozinha com a minha filha, na época tinha 12 anos, que sofreu pra caramba com a exposição do pai, era chamada de Luísa Pesadelo, a gente sofreu demais, sabe? Eu, quando falo desse assunto, eu ainda fico exasperada, assim, ainda me mexe muito comigo, as pessoas falam até que muda a minha expressão, mas é porque ver gente morrendo sem ar e para aquela equipe toda parecia que era um nada, era fé mais,
sabe? Eu perdi gente minha que eu conheci, que estudou comigo. E assim, era como assim? Como assim? Manaus não é vista por ninguém, meu Deus? Será que ninguém percebe que isso está acontecendo? Gente, era cenário de guerra. Você passava lá embaixo da casa do Pazuello, que ele diz que ele é carioca, que ele escolheu o Rio de Janeiro para se eleger, porque ele é o cara. Ele se Manaus. Ele foi para Manaus com 4 anos de idade. Ele não é o carioca que ele fala, não. Aliás, Bruno, estou falando com você sobre a eleição do Pazuello, eu tenho aqui as minhas conjecturas que a gente pode até conversar. Mas, assim, não é o momento agora, a gente está falando do meu post. E no post eu falo realmente tudo que eu vi e que eu vivenciei e que doeu muito, sabe? Saber que a gente tinha um governo negacionista, enquanto eu sou da área da ciência, quando a pessoa que eu tenho uma filha que conviveu ao meu lado era o protagonista daquele. Tá travando um pouco a conexão dela, mas dá para ouvir ainda. Daqui a pouco vai voltar. Isso não sei, mas enfim. Opa. Você tá ouvindo a gente agora? Isso é uma conversa, André. Mas... Mandar adiantar o que. Mas é isso. Com mulheres, acontecer com mulheres, né? Quer dizer, isso era o que eu ia chega comentar. A ser uma novidade. Acho que agora você nos ouve, Andréia? Você consegue nos ouvir agora, André? Eu estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, agora estou. Obrigada, Andréia, por estar aqui dividindo com a gente isso. Sinto muito você ter passado por tudo isso. Não, a gente também não vai falar agora dos detalhes, não? Ela está sem nosso retorno. Não? Não. Giba, você não consegue dar o retorno para ela? Peraí. É a quente. A gente vai resolvendo com o carro andando. Vamos lá. Mas eu acho muito importante. Adiantar mais um pouquinho, para a gente ver a entrevista aí. Nessa pandemia. E isso, esse abuso até que você recebeu, é algo muito recorrente. Outras mulheres de generais podem estar passando a mesma coisa que ela. Acho que está dando problema lá de novo. Vamos lá adiantar mais um pouquinho. Vamos lá. Se vocês puderem me ouvir, só a última coisa sobre a imunidade de rebanho. Sim. Bem, às vezes vai. Fala, Bruno. De perto, junto com a pessoa com quem ela era casada, com a filha, eu não consigo nem imaginar essa dimensão. E assim, eu não consigo, assim, a gente estaria numa situação muito diferente como país se a Andréia tivesse sido a ministra e não o ex-marido dela. E acho uma memória muito importante de ser recuperada nesses últimos dias, porque a gente está falando de uma série de barbaridades, absurdos, e Roberto Jefferson, e mentiras do Fábio Faria, e demônio, e Guerra Santa, e a gente passou por 2 anos de um trauma que nenhum país do mundo sofreu, que é ter não só um presidente, mas uma equipe inteira que transformou a alucinação em política pública, e as pessoas que ingenuamente acreditaram no presidente, elas pagaram com a própria vida, né? E o que a Andréia fala como uma testemunha, como uma cidadã, como ex-mulher e tal, eu acho que é de suma importância. Eu só tenho a agradecer, assim, de poder te escutar e poder te falar isso, na verdade. Professor... Posso fazer um comentário, Mara? Claro, claro. Desculpe, não, você ia falar, desculpe. Eu queria, como Bruno, primeiro agradecer. Eu ia falar agradecer a Andréia Barbosa pela excepcional coragem cívica. Eu queria aqui, Andréia, recordar um ponto muito importante, que a sua fala pode ter uma repercussão enorme para o futuro do país. Há um nome que eu considero um dos mais importantes pensadores do Brasil contemporâneo, e é um jornalista, colega de vocês, quer dizer, não da Andréia, dos outros, que é o Eugênio Butti. O Eugênio Butti tem um pequeno livro que é absolutamente indispensável para o Brasil de hoje. O livro se chama assim, Andréia: Existe democracia sem
verdade factual? É uma interrogação. Verdade factual é um conceito de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Ela tem um livro brilhante em que ela pensa qual é a relação possível entre verdade e política, uma vez que a política é variável, é maleável, é flexível. Mas a Hannah Arendt diz uma coisa muito importante. Sem um apego mínimo a uma verdade que seja comum a todos, não há democracia, só pode haver totalitarismo. O que sustenta o totalitarismo, o que sustenta o autoritarismo, é a ideia de que não há verdade, que, portanto, tudo sempre é uma narrativa, uma versão que pode ser moldada às circunstâncias. O seu gesto de grande coragem cívica repõe para o debate público brasileiro a verdade factual, essa verdade fática que não pode ser negada, as inúmeras covas abertas que nós vimos em Manaus, os corpos que se amontoavam porque não havia espaço sequer para enterrá-los, os oxigênios que não chegaram. E, Andréia, antes de você nos dar a honra de vir aqui, a Mari e a Cris fizeram uma observação muito importante, que é como é possível que um general com especialidade em logística não consiga fazer um oxigênio chegar a Manaus? Ora, é porque não era para chegar, uma vez que se tratava de um laboratório. Vou interromper, porque é importante escutá-la. Eu só queria dizer que a sua fala tem uma enorme importância para o futuro deste país. Se nós não retornarmos à ideia de que não há democracia sem um apego à verdade, que não há possibilidade de convívio civilizado, se nós não tivermos o mínimo de apego a uma verdade factual, é uma ideia muito importante. Acho que a sua fala é um libelo, é um manifesto a favor dessa possibilidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que ouviu. E é comigo que está a fala? Sim, né? Sim. Então, obrigada a todo mundo que ouviu. Eu acho que eu não me expus mais, eu não falei mais, porque eu primei muito pela integridade dos meus 3 filhos. Eu tenho só uma filha com ele, que vai fazer 15 anos, mas eu também tenho 2 filhos adultos. E as represálias, os haters foram muitos. E se isso respingasse em um dos meus filhos, ia ser muito grave. Eu ainda estou aqui com a coragem e com a certeza de que não vai acontecer nada comigo, porque eu não estou denunciando nem difamando ninguém. Eu estou contando uma realidade que eu vivenciei, que eu vi, eu testemunhei. Então, assim, não existe porquê. A Cris falou que falam do óculos dela vermelho. Hoje veio muita gente na minha página falar que era mentira, que eu estava propagando fake news, mas hate mesmo, como eu já recebi, de ameaça, eu não recebi não, nenhuma. Eu não posso falar que eu recebi sem ter recebido. Mas eu tenho medo do que isso possa repercutir na minha vida pessoal, sabe? Com a minha filhinha, que hoje tem a guarda compartilhada comigo, que sofre alienação parental, mas isso aí é outra história. Mas eu não quero que isso respingue nela, nunca, sabe? Mas eu vivenciei, eu tenho muito a contar de verdade. Não vai ser agora nesse chat aqui, porque é muito extenso e eu definitivamente não tenho poder de síntese para sintetizar tudo, sabe? Porque foi muita coisa. Mas eu espero, professor, a todo mundo, que as minhas palavras, o meu testemunho, abra os olhos, pelo menos do manauara, que viveu tudo aquilo e que não consegue enxergar, que teve uma memória muito curta, sabe? Eu nunca vou perdoar. Como eu falei no meu post, eu jamais vou perdoar quem estava no meio daquele, comandando, no leme do barco da pandemia, sabe? Então... É isso aí, Ziane. Ladrão e seus cúmplices não passarão. Com as pessoas do Amazonas, da cidade de Manaus, que foi tão sofrida, tão castigada, e como vive de lonjuras e de difícil acesso logístico, inclusive para a informação, eu esperei que ali eu tivesse esse alcance. Foi só essa. Se teve alguma pretensão, a pretensão foi essa. De lembrar, de dar uma recapitulada. Andréia, esse seu depoimento, ele nos mostra que houve método, né?
quer dizer, poderia ter sido evitado. Na verdade, foi feito porque o governo quis fazer assim, quis fazer essa experiência, não sei como chamar isso. Eu conheci médicos infectologistas, um médico infectologista muito conhecido, que repercutiu muito todos os testes que ele fez, as pesquisas que ele fez, que foi assim execrado na CPI pela direita, porque ele era pró-ciência em Manaus. Ele era um dos poucos médicos que eram pró-ciência naquele momento, naquela cidade, sabe? E ele foi execrado mesmo por todos eles. Então, o que eu posso dizer do meu conhecimento de ciência era que eu estava alinhada totalmente desde o início, desde o final de março, quando a cloroquina começou a ser falada. E eu falava, eu era conhecida por todo mundo dizer, gente, isso aí já caiu por terra, não vai funcionar, sabe? E como eu falo que serviu de laboratório, eu não estou falando da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Eu realmente vi acontecer. As pessoas eram orientadas não, vai, pega, não tem problema, vai lá, pega. O presidente está falando isso, sabe? O médico falou que tomando ivermectina de 15 em 15 dias, você está se protegendo. Ivermectina, um antiparasitário, gente. Serve para piolho, para sarna. Ou seja, o ministro sabia, o presidente sabia que aquilo não funcionava, mas era feito justamente para se testar a imunidade de rebanho. Quer dizer, tomavam uma medicação, um placebo, que era para as pessoas se sentirem medicadas e na verdade, estava se fazendo uma imunidade de rebanho. É isso, né? É isso, exato. O raciocínio é esse, né? É claro que é isso, não tem outra. Eu falo com propriedade, não de cientista, mas de uma pessoa da área de saúde que tem conhecimentos sobre imunologia, sabe? E que estudou muito, que eu fui a fundo nesses assuntos todos em periódicos científicos internacionais, para que eu tivesse propriedade na minha sala. E que testemunhou, né, Andréia? Deixa eu também só fazer uma pergunta. Eu vi, Mara, tem gente aqui no chat pedindo para apresentar de novo, porque chegou depois. Então, gente, essa é a Andréia Barbosa, dentista, ex-companheira do general Pazuello, que estava no Ministério da Saúde. Acho que é fundamental, gente, mostrar para vocês. O trecho que viralizou da entrevista foi esse aqui. Tá nos principais perfis no Twitter, por isso que eu tô fazendo meio que um react a essa entrevista, porque, como eu falei, a Andréia me falou essas informações há um ano atrás, e agora tá viralizando nessa reta final de eleições a fala dela, que é bastante forte. Enfim, os principais perfis no Twitter estão pegando esse trecho aqui, que é muito importante. Vamos ver aqui, que é cerca de 2 minutinhos. Tá com 300 mil views. Foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente, eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, está todo mundo lá.
E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você está dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não tava gravando. Ela fez isso, gente. Tem coisa muito pesada. Ela fala do Ailton Cascavel, que é o número 2 dele, que foi acusado, inclusive, de estuprar uma... Aliás, peraí, deixa eu ver a acusação direitinho, só para não falar besteira. Mas o Ailton foi acusado de estupro. Saiu nos veículos de lá, justamente, mas é um suposto estupro só um minutinho para eu pegar direitinho. De uma jovem de 18 anos e também de uma parente dele, que foi justamente com esse tipo de pessoa que a Andrea estava envolvida. É muito pesado o relato, gente. É muito pesado. Ela está manifestando agora em live o que ela já tinha falado para mim em entrevistas, o que ela falou com a revista Fórum em entrevistas, o que ela falou com o Metrópolis em algumas entrevistas.